Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de segunda-feira. E eu diria para vocês nesse início de vídeo o seguinte, que quando a gente está perdendo a capacidade de se chocar com as revelações, com as notícias de bastidores da política que vêm à tona, é porque o cenário está ficando bastante preocupante. Eu estou perdendo a capacidade de me chocar com certas notícias quando vêm à tona. Ontem, numa entrevista na Band, o ministro do Supremo Tribunal Dias Toffoli fez uma revelação bombástica em relação ao inquérito das fake news. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E você que está passando aqui pelo canal, eu te peço que se inscreva e nos ajude a compartilhar os nossos vídeos. Pois é, eu vou começar mostrando para vocês a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na entrevista de ontem na Band News. Acompanha aí. Falando desse inquérito, eu queria aqui, se me permitisse, Mitre, e o nosso âncora, o Felipe, dar um furo aqui a respeito da importância do inquérito. Já que nós mudamos de assunto, eu vou retomar ele só para dar um furo aqui em primeira mão para vocês, em deferência ao Canal Livre. O ministro Alexandre de Moraes, autorizado por ele, eu não posso dar maiores detalhes a respeito, mas esse inquérito que combate as fake news e os atos antidemocráticos em quebra de sigilos bancários já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ou seja, está em curso o aprofundamento desses dados de investigação pelo ministro Alexandre de Moraes, o que é gravíssimo. A história do país, Mito, você sabe muito bem, mostrou que isso levou no passado. Financiamentos a grupos radicais, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda, para criar o caos e desestabilizar a democracia em nosso país. Nós estamos identificando isso é gravíssimo, eu não posso dar maiores detalhes, mas é fundamental ir a fundo nesta questão. E aí fica a pergunta, por que eu não estou chocado com essa notícia, embora ela seja impressionante? Porque já era esperado que se chegasse a essa conclusão de que existe financiamento internacional na rede de fake news que foi montada aqui no Brasil para as eleições de 2018. Eu lembro a vocês que as notícias falsas ou fake news, elas desmontam programas, projetos políticos e personalidades políticas, principalmente em época de eleição. Mas isso não é uma novidade no Brasil. Eu lembro que em 1989, quando o candidato queridinho da elite brasileira, da classe média e dos meios de comunicação, era o caçador de Marajás Fernando Collor de Mello, ex-governador das Alagoas, estava enfrentando num segundo turno um operário saído do ABC paulista chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, nas vésperas da eleição do segundo turno, o que acontece? Dois escândalos tentaram ser jogados no colo do candidato do PT, que foi o sequestro do empresário Abílio Diniz, que aí depois que a polícia estourou o cativeiro, apareceram cartazes do Lula, bandeiras e camisetas do PT no cativeiro. Depois se soube que isso foi plantado lá para associar a imagem do Lula ao sequestro do Abílio Diniz, e apenas meses após terminadas as eleições com a vitória do Collor de Mello, foi que a polícia concluiu o inquérito dizendo que não se tratava de um sequestro político e que o PT não tinha nada a ver com aquela situação. O estrago tinha sido feito. Logo depois, apareceu um outro escândalo, também na véspera da eleição de 89, que foi uma ex-namorada, uma ex-companheira do então candidato Lula, chamada Miriam, apareceu no programa do Collor, dizendo que o Lula era um mau pai da sua filha chamada Lúrian, que era racista, que maltratava a família, e a própria filha Lúrian, incomodada com aquelas declarações,
convenceu o pai a participar de um direito de resposta negando as acusações da ex-companheira. E isso repercutiu muito mal, mesmo tentando se contornar a situação, mas o estrago estava feito. Não deu outra, Collor de Mello foi eleito e depois foi impedido através do primeiro impeachment de um presidente brasileiro. Então isso mostra apenas que essa cultura da notícia falsa, da fake news, da calúnia, da difamação, é uma cultura que está presente na política brasileira já de algum tempo atrás, mas que agora com as redes sociais, com a internet, ganhou muito mais relevância, ganhou muito mais importância. Eu também diria a vocês que financiamento de ações internas a partir de capital estrangeiro, capital internacional, que visa desconstruir nossa democracia, isso também é uma coisa bastante antiga. Eu estive lendo no final de semana 2 artigos. Na verdade, um eu reli, que é o chamado Patriotismo Castrense, do meu amigo professor Manuel Domingos Neto, que eu vou colocar aqui na descrição o link para que vocês também tenham acesso a esse artigo. E li um outro da Carta Capital, que também o professor Manuel Domingos participa como autor, mostrando os bastidores da política com a participação da cúpula militar no governo Bolsonaro. Eu até brinquei com o professor, mandando uma mensagem para ele, que os militares brasileiros encontraram uma nova forma de dar golpe de Estado, que é o golpe travestido, mascarado de democracia. Foi o que aconteceu com as eleições de 2018. O Bolsonaro é contemporâneo de boa parte desses generais na Academia Militar das Agulhas Negras e que está colocando todos esses militares já reformados em postos estratégicos do governo. São milhares de militares que hoje estão nos postos do Executivo Federal, engordando os seus salários. A última agora é que ele interviu na Petrobras e vai colocar um general reformado para comandar a Petrobras. Isso implica que esses generais, almirantes, brigadeiros estão aí acumulando os seus soldos de militares reformados com salários, super salários no executivo do governo Bolsonaro. Alguns chegam a ganhar 80 mil reais por mês. Esse é o patriotismo dessa turma. A turma que está apoiando o governo de um acelerado, o governo de um amalucado, em nome de benefício próprio. E esse amalucado chamado Bolsonaro está reforçando as fileiras nos cargos do executivo com militares e políticos do Centrão para se fortalecer para as eleições do ano que vem, caso inclusive seja derrotado nas urnas, assumir um comportamento parecido com o do Donald Trump, negando a democracia, negando o processo democrático brasileiro e tentando causar mais conflitos do que ele já vem causando em nosso país. Por fim, essas afirmações do ministro Dias Toffoli merecem ser levadas a fundo e estão sendo levadas a fundo porque são gravíssimas. Trata-se da interferência internacional na democracia brasileira, com financiamento de dinheiro externo para alterar o jogo democrático brasileiro. Isso é muito grave e com certeza um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do país, não iria fazer tais afirmações em cadeia nacional se ele não tivesse convicção do que está falando e, acima de tudo, se ele não tivesse provas do que ele está falando. Essa era a minha contribuição para a reflexão de hoje. Se você gostou, deixa teu comentário, compartilha, deixa tua crítica também, ela é sempre bem-vinda. Um forte abraço e até a próxima.